A aplicação da economia ambiental para essa operacionalização, ela vai aparecer de diversas formas. Assim, acho que uma principal, por exemplo, você tem hoje uma empresa que ela vai ter uma quantidade de emissões medidas daquela forma. Então, assim, você olha para o processo produtivo, ou você olha para a energia gasta, ou você olha para o consumo desses insumos que são utilizados. Então, a economia, se não tivesse economia ambiental, ela olharia apenas para as alocações daquilo. Quais são as alocações mais eficientes? Então, tanto de recurso, qual que é o custo médio, qual que é o custo marginal, qual que vai ser a precificação, por quanto você vai vender. E a economia ambiental ela vai trazendo alguns preceitos novos para aquilo, para esse tipo de decisão de investimento, ou essas decisões operacionais. Então, por exemplo, a gente estava conversando agora sobre assim algo que sempre aparece, que são as questões das externalidades. Trazendo assim, de forma bem simplória, uma externalidade é tudo aquilo que é resíduo, que faz parte de uma atividade econômica, mas que não é traduzido em preço. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um processo de uma siderúrgica, ela vai olhar quanto custa o insumo, ela vai olhar quanto custa a mão de obra, ela vai olhar quanto é o custo de capital, qual é a taxa de juros que está dentro no mercado, ela vai olhar para o custo da máquina, para todas essas questões que a gente já sabe, quanto o preço de revenda. Mas o que seria algum subproduto dessa produção que não é precificado? É a questão dos gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa, eles são subprodutos dessa produção, mas que não é refletido em preço, não é refletido na decisão de investimento dessa empresa. Então, o que seria um conceito da economia ambiental, que poderia entrar nisso, é você ter agora a precificação desse carbono, você entenderia qual é o impacto desse carbono, o social desse carbono na atmosfera para os terceiros, e você internalizaria isso no preço final daquele produto. Então, isso, por exemplo, é uma forma de você operacionalizar um conceito de economia ambiental. Óbvio que isso vai aparecendo de outras formas, assim, ao longo de outras políticas públicas. Porque, assim, a gente fala de clima hoje, que é a grande pauta ambiental que tem nos debates públicos, debates internacionais, né, da COP, que teve no Brasil ano passado, e que é esse grande centro de conversa sobre meio ambiente. Mas, assim, esse é só um exemplo para como uma empresa pode operacionalizar o conceito da economia ambiental dentro de sua produção, né? Você pode, e aí o que vai acontecendo? Você pode falar da taxação desse carbono através de um ente público sobre ela, você pode falar de mercado de carbono, a gente pode conversar sobre várias outras coisas, mas esse é só um exemplo de como um conceito da economia ambiental a gente está vendo como ela é aplicada hoje em dia, sabe?